Vem cá. Ih, caramba. Peraí. Comentário. E doutora Erotilde, como é que estamos? Hoje a série Inspirações é com a... Cadê? Vamos ver se a Rita entra aqui. Cadê, gente? Porque eu não sei se ela ia entrar pelo perfil do IAB. Ah, não, aqui. Vou botar aqui. Ué, ela botou aqui, mas eu acho que... Ah, não, pronto. Engraçado, Rita, não tá aparecendo acenar. O que eu tô fazendo de besteira aqui, gente? Tá aparecendo pra eu acenar pra você, mas eu não consigo te incluir. Espectadores, professor Felipe. Ah, que chique. Vamos ver aqui. Ó. Não sei. Que estranho, Rita. Porque aqui, ó, eu coloco até em outros professores, tá vendo? Aparece incluir. E no seu perfil não tá aparecendo. Vamos fazer assim. Ai, não sei. Ô, Bia, vê se tu consegue aqui se eu tô fazendo besteira. Não consigo chamar a pessoa, meu Deus. Cadê a pessoa? Essa pessoa. Você que tem que chamar? É, eu que tenho que chamar. Tá em quem? Essa aqui. Entrou. Cadê ela aqui? Ali. Qual? Não, a Rita. Aqui, essa. Estranho, né? Ah, não. Ai, valeu, Bia. Agora... Ô, Rita, você não vai acertar de rápido, não. Tá Pronto, me escutando Rita. agora? Passado o mico inicial, estamos. E aí? Não, Você eu tá estava assim tentando. nesse... Houve algum problema aí que eu não sei o que aconteceu, entendeu? Tanto que eu ia até soltar o cabelo, fiquei também preocupada, aí eu deixei assim. Tá Nem meio botei o assim... fone, nem coloquei o fone. Agora que eu Tá vou uma coisa colocar o meio fone. boate, né? Parecendo assim aquelas luzes em cima. Ô, Rita, isso aqui é o projeto seguinte, de inspirações Doutor, deixa eu jurídicas, ver né? ajeitar melhor. Melhorou? Vê. Tá melhor, só que você tá parecendo mais sombreada, entendeu? Como Olha, se fosse uma coisa contra a luz. não estava antes, não sei. Mas essa... o Cláudio está falando assim, a Rita tem que sair da luz, que ela já é a própria luz. Então é isso aí, Rita, não sei não. Ô, Rita, Então tá. deixa eu te falar uma coisa. Fale. Vamos lá, Esse projeto... vamos mudar. Deixa eu desligar aqui. Cadê ela, gente? Pronto. Esse projeto é assim, né? É uma série de inspirações jurídicas. Então, são pessoas que deram certo no direito e que faz um papo que não seja um papo jurídico. Também não aguento mais essas lives jurídicas, para saber um pouco assim da trajetória profissional. E aí, eu começo te agradecendo você ter aceitado Não, esse como é que eu ia convite. recusar inspiração? Eu nunca pensei em ser uma inspiração. Eu até fiz já aproveitando, pegando esse caminho que você abriu de conversa, eu fiz uma live também super descontraída com o pessoal da OAB Jovem. E Uhum. foi exatamente isso, mais ou menos assim, pessoas, não é bem-sucedidas, mas que eu passasse um pouco da experiência, né, ao longo aí da minha trajetória na profissão para aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho. E aí foi super legal, foi uma coisa realmente bem bacana. Eu gostei muito. Né? E como você falou, realmente de Ah, não aguento lives mais. jurídicas, políticas, eu estou ficando MP não sei o que, não realmente sei o que. Ih, Deus me livre. Agora, ô Rita, overdose. mas conta um pouco assim, como é que você começou? Você sempre quis direito? Como é que foi? Você tem cara de movimento estudantil, não era não? Você era da UERJ, né?
Eu sou da UERJ, eu De fui presidente do reivindicadora, CALC. essas coisas? Como é que foi a primeira etapa, digamos assim, da vida, da Você carreira chegou, jurídica? você estudou na UERJ, Carol? Estudei Também, né? também. Eu não vou dizer quando que eu me formei, mas você se formou quando? Você Eu, pode eu sou da dizer. turma 98-2, né? Eu me formei, como é que é? 98 mais 5 anos. Ixi, então você não lembra, lembra nada de cálculo, mas vamos lá. Eu sou daquelas raras pessoas que realmente eu me senti vocacionada para o direito. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém e vou te contar agora. Diga. Olha, surprise. Eu Ah, pensei em fazer Itamaraty. Eu ah, cheguei, inclusive, a fazer direito por conta disso, né? Depois entendi. eu fui desistindo ao longo do curso. Sempre tive uma ligação muito forte, né, com os movimentos políticos. E nós tínhamos o centro acadêmico, nós pegamos uma fase muito difícil para a vida do país, muito difícil para os estudantes, muito difícil para os professores. Embora a UERJ, em termos de universidade pública, ela não foi tão atingida como a nacional. Tanto que a Uhum, nossa primeira opção, a UERJ, ela vinha colocada em primeiro lugar na opção, no vestibular, né, por sendo uhum. a melhor faculdade de direito do Rio de Janeiro. Eu só perdia para a USP, entendeu? Eu só perdia para a USP. Então, era assim, estudar na UERJ era, na Faculdade de Direito da UERJ, era a sensação, era, enfim. E aí, Carolina, eu fiz a opção, né, de estar estudando na UERJ e nós começamos a reabrir os centros acadêmicos. Isso é uma longa história, também não vou entrar Aham, em detalhes, né? Mas nós uhum, abrimos o centro acadêmico e disputamos na época a eleição. Eu até perdi a primeira eleição, na segunda uhum. nós ganhamos, e eu vim a presidir o centro acadêmico, era eu a presidente. Luiz Roberto Barroso, você conhece o Luiz Roberto Barroso? Era o É, vice-presidente, vice-presidente de uhum, manhã. Entendeu? uhum. Então tinha de tudo. Tinha Armando, tinha Lauro Schuch, enfim, todos nós. Era o desembargador, que agora é desembargador Fonseca, que presidiu o Tribunal Regional Eleitoral daqui do Rio de Janeiro. O Que Munhoz turma, hein? Pinheiro, Pinheirinho, que a gente chama de Pinheirinho. Histórias fantásticas de Pinheirinho na época de movimento estudantil. A nossa turma é uma turma porreta. Aliás, o Zé Carlos Barbosa Moreira, ele dizia que a nossa turma, eu acho que ele dizia isso para todas as turmas, mas, É. mas eu tenho a impressão ele foi muito assim feliz quando ele disse que nós tínhamos realmente ele tinha dado aula para uma turma que era uma turma muito, enfim, muito participante, né? E uma turma muito interessada, dinâmica. Então, eu estudava de manhã, de noite eu fazia política no centro acadêmico lá na UERJ. Ainda fiz um ano de faculdade de História, também na Ó, UERJ. o Cláudio perguntou assim, conta a transição para a abertura do centro acadêmico, deve ser ótima. Não, tinha um movimento estudantil. Hum, Nós começamos a fazer um movimento contra a ditadura, pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte, eleições diretas, entendeu? hum, Reabertura, porque você não podia funcionar, os centros acadêmicos estavam todos fechados. O único centro acadêmico que continuou funcionando foi do CAEL, Eduardo hum, Lustosa, da PUC. Entendeu? E hum. quem era o presidente era o Gustavo Tepedino. Ah, é? Hum. Gustavo Tepedino, nós somos dessa turma. Que, Então, que coisa. todos nós passamos pelo movimento político. As pessoas acham que Ô, não. Rita, você já foi presa nessa, não? Não, nós fomos parar, nós fomos prestar depoimento do DPPS. Nós já pegamos a fase de abertura, da abertura Ah, tá. política. Então, não foi uma época tão pesada, mas era uma época também muito difícil. E, enfim, estávamos lá fazendo um movimento político. Mas eu estava te dizendo isso tudo por causa de quê? Porque você falou Não, porque assim eu que. falei para começar, para contar um pouco como é que você chegou Não, nessa. É a primeira fase, digamos assim, da opção da carreira. E você já era vocacional. Seus pais mexiam com direito? Não. Da área não, jurídica, não. não, não. Eu fui vocacionada para fazer direito, apesar de não ter nenhum lastro familiar, e ninguém também
que me inspirasse naquele momento a dizer assim, não, faça a faculdade de Direito, porque você realmente é uma pessoa, entendeu? Que eu estou sentindo que você dá para fazer, para realmente desenvolver a profissão. Nada Hum. disso, né? A primeira ideia foi exatamente participar do Itamaraty, aí foi indo. O primeiro vice-presidente nosso do centro acadêmico, eu tenho que dizer isso para falar do segundo vice-presidente, que era o primeiro vice-presidente manhã, Hum. que era o nosso ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente noite, que era uma pessoa que o Nery. O Nery era Hum. secretário do Sindicato dos Gráficos. E o Que Sindicato dos loucura. Gráficos, naquela época, era um sindicato poderoso. Quem eram os Ah, advogados do Sindicato dos Gráficos? Celso Soares, Sérgio Moreira, Nelson Tomás Braga, Moadelir Roberto, Everaldo ah. Martins, que inclusive é recém-falecido, saudoso. Era um departamento jurídico que era tido assim como referência na área trabalhista. E eu fui lá estagiar, o Nery me chamou, comecei a estagiar, tinha também eu tinha vontade de estudar, de me aprofundar no direito do trabalho, Esse já era apesar qual de... período? Você tava no início da faculdade, no meio do fim? Não, já no final, já no final. Ah, Né, estágio registrado, o estágio reconhecido pela ordem. ah. E aí, enfim, né, fui fazer o estágio. Eu não na faculdade de Direito, né, o direito do trabalho não era muito valorizado. Tanto que eu fui a única pessoa da minha turma, né, Hum. que prosseguiu na Que área do direito do conseguiu. trabalho. Eu e o Ricardo. O Ricardo foi depois ser o diretor do Departamento Jurídico do Banco do Brasil. Ah. Era eu e ele. Ele não é na época, ele não foi diretor jurídico, mas ele, enfim, foi trabalhar no Banco do Brasil e foi trabalhar na área trabalhista, foi desenvolver a atividade dele profissional na área trabalhista. E eu também. E éramos os Aí únicos. você começou nesse escritório. Comecei no sindicato. Ah. No sindicato, o Celso Soares me chamou para trabalhar Não, com mas peraí, ele eu perdi a história então do. Quando você foi pro estágio, o estágio era onde? no sindicato dos gráficos. Ah, já era no próprio Sindicato dos Gráficos. Eu achei que só Porque que ele nós somos da época advogava. dos postulantes que não tinha a menor restrição ao Ah, tá. estagiário para atuar na justiça. Hoje tem a restrição pelo estatuto profissional. Então eu Certo, certo. podia sustentar processo, fazer audiência, entendeu? Ser advogado. Era a Mas então, mas conjugação. deixa eu te falar, mas você já era vista assim como Mulher Maravilha, então, porque nessa, né, nessa época, você ter esse destaque em relação a gênero, né, Rita, na diretoria do movimento estudantil, desbravando sem ninguém, sem nenhum lastro familiar, escritório de advocacia, já era um negócio que chamava atenção, não? Eu acho que a gente também, nós vivemos uma época em que as coisas eram mais fáceis. Eu acho que hoje, né, o mercado para o advogado e para advogado, principalmente para a advogada, ele ficou bastante complicado, né? E tende a se complicar ainda mais, ainda que a gente tenha uma demanda muito grande. Eu acho que pós-pandemia, eu tenho falado muito sobre isso, ainda que eu acho que pós-pandemia nós vamos ter muitas ações na justiça discutindo todas essas alterações, todas essas modificações. Mas apesar de haver demanda, que eu acho que a demanda cresce após superarmos essa situação do Covid-19, eu acho que a advocacia ela ficou muito machucada, né, exatamente pelos bombardeios, por todas as críticas que se levantaram, pelos ataques que foram feitos à Justiça do Trabalho. Acho, Carolina, que a reforma trabalhista também, criando alguns obstáculos de ingresso na Justiça, também criou uma situação mais complicada para alguns advogados. E hoje você vai ter a tecnologia afastando muita gente do mercado. Naquela época a gente não tinha nada disso. Né? Eu sou da Mas o época da preconceito com a ordem. mulher era maior ainda, não era não, Rita? Para você já Não, ter isso tudo? não era preconceito. Preconceito sempre teve. Preconceito sempre teve. Mas não era uma coisa tão agressiva, a reação masculina, até porque a advocacia tem um perfil masculino, né? Mas Uhum. a reação masculina não era tão séria, eu acho que tinha menos assédio.
Você não tinha aquela coisa de entrar num escritório. Eu não sei se eu também dei sorte, né, de trabalhar com pessoas maravilhosas, né, que não Aham. tinham isso, mas eu ouvia de muitas colegas, inclusive uma colega minha, ela acabou fazendo, ela foi para o Ministério Público, e estudou conosco na UERJ. Hoje ela acompanha pelo Ministério Público as sessões dos tribunais, ela atua no tribunal aqui na Justiça Estadual, mas ela largou a advocacia porque simplesmente o dono do escritório disse que ela tinha que vir com uma saia mais curta, entendeu? Para poder Hum. despachar, entendeu? Poder Nos dias de hoje, facilitar gente, os que nojo, né? despachos com os magistrados, entendeu? Então isso acontece, né? Às vezes se agrava, às vezes melhora, mas eu acho que naquela época, ainda assim, em termos de mercado de trabalho, eu acho que tudo era mais, não era tão complicado como é hoje. Você já ouviu aquela frase assim, quem tá, quem não tá, não entra? Entendeu? No Uhum. mercado na advocacia, é mais ou menos por aí, né? Então é uma coisa muito difícil. Eu lamento muito estar dizendo isso, mas o fato é que essa é uma triste realidade, né? Eu acho que não tem, ainda mais com proliferação de faculdades de direito, o número de profissionais despejados no mercado é uma coisa absurda, né? Uma coisa fantástica, né? Então não Mas tem. assim, em posição de liderança, eu acho que mais ainda, né, Rita? Eu acho que você é um exemplo, quer dizer, você está na segunda gestão do IAB, né? E sempre teve à frente, assim, de palanque, movimento sindical, movimento estudantil. Eu acho que isso também tem maior destaque em termos de conquista do gênero, né, das mulheres. Eu acho que muitas mulheres se projetam em você. Mas você tem que se permitir envolver com, entendeu? Com esse tipo de atuação. E o interessante, Carolina, é o seguinte: a atuação política ela abre muitas possibilidades na área profissional, porque você está interagindo com as pessoas. Fazer política é isso, você interagir, né? Você ouvir, você discutir, se posicionar, né? Quer dizer, você desenvolver a atividade política, né? Política é tudo. Aí vamos pegar o conceito aristotélico, né? Então, e relações jurídicas tem tudo a ver com relações políticas. As relações jurídicas são políticas, né? Então, mas o desenvolvimento da atividade política, ela permite muito isso. Você quer ver, por exemplo, eu consegui mais outros sindicatos, quando eu já estava com mais autonomia para o desenvolvimento do trabalho profissional, com Francisco Domingues Lopes. Francisco Domingues Lopes, que hoje está no nosso Conselho Superior, inclusive é o sócio, é sócio de Daniel Apolônio. Aliás, eles agora fizeram aí eu não sei se eu devia falar, mas se Porque... uniram Bozizio e falecido Bozizio, Ih, não né, o sabia não, escritório do... babado, hein? Hum, Ah, você não sabia, não? sabia não. E o Chico, o Daniel É mesmo? agora são uma coisa só, entendeu? Houve eu não sei como é que foi Uma fusão a, a, societária. uma fusão, vamos dizer uma fusão, né? Uma fusão É, societária, acho que o melhor termo, entendeu? Mas é, não sei de detalhes, né? Eu fui hum, comunicada pelo Francisco, até porque o Chico é membro do IAB há muitos anos, é do nosso Conselho Superior, e o Francisco sempre também esteve envolvido em atividades hum, políticas. O Chico foi da ACAT, da Associação Carioca de Advogados Trabalhistas, o Chico participava da ABRAT, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Então, todas essas pessoas tinham um envolvimento. Então, nessa troca, assim, poxa, Rita, já que você veio do Sindicato dos Gráficos, você não gostaria de pegar, por exemplo, o sindicato. Qual foi o sindicato? Sindicato, eu comecei em Engenheiros Químicos e Arquitetos, que o hum, Chico me indicou. Você não quer pegar? Eu não estou mais afim, eu estava fazendo trabalho com eles. Claro, Chico, eu ia dispensar clientes, né, é. iniciando a profissão, entendeu? E aí comecei a Por isso que você fazer, advoga para tanto sindicato, mulher. Começou porque desde o você início. entra, porque eu entrei na estrutura sindical. E exatamente por essa indicação dos colegas que participavam comigo da atividade política. Então, isso permite. Se você está na ordem, você está numa comissão, você está trocando, você está discutindo até academicamente determinados temas. E, por outro lado, você está conhecendo outras pessoas, você está desenvolvendo teses ali, trocando, né, conversando, dialogando.
E nesses diálogos, né, nesse entrosamento todo, vão surgindo as oportunidades. Aliás, eu recomendo isso. Eu digo, olha, de repente você está ali numa comissão, você acha que nada vai acontecer, uma pessoa, de repente, por uma colocação sua, uma postura sua, uma conduta É naquela verdade, aparece reunião, como cliente. entendeu? Até É. te chama ou para você participar da sociedade, entendeu? Ou te chama para você, ou te dá um cliente, assim, olha, eu estou com um cliente assim assado, eu acho que você, entendeu? Vai atendê-lo muito bem por conta do Ô, seu Rita, mas vai perfil. te catar, Rita. Você está querendo convencer que tudo que você tem de cliente, de coisa de sucesso, é porque você estava nesse network. Não é, muito mais do que isso, né? Você tem, eu acho assim, se você se perguntar qual que é a característica que você tenha, que a Rita Cortez tenha, que seja mais favorável à sua profissão. Eu acho que, sei lá, essa Eu acho que eloquência, o que que você primeiro é acha? estudo. É Não tem estudo, Rita? jeito. Não, vou fazer na Eu ordem. falaria assim, essa eloquência, entendeu? Não, mas isso a gente tem que treinar. Eu já fui melhor nisso. Eu já fui meio esclerosado. Assim, como é que é? Você se dá o branco, né? Entendeu? E às vezes, para Ah, você jura? retomar, é um Hum. sacrifício. Então, no isolamento, está ficando pior. Eu não vou dizer que é a idade, eu vou dizer que eu vou botar essa história na conta do isolamento. Mas o fato é o seguinte, Carolina, eu acho que eu estudo, porque ninguém reconhece a tua importância, vamos dizer assim, enquanto ativista, se eu posso dizer assim, se não confia, entendeu? Que você tenha conhecimento daquilo que você fala. Como é que eu vou representar, entendeu? Um advogado, uma advogada, sem o conhecimento de como a coisa se desenvolve naquela área, naquele segmento do direito? Você veja bem, eu já falei de tudo pelo IAB. Tudo. Hum. Fake news, é, a influência, 142 da Constituição, se os militares têm ou não poder moderador, Eu vi. entendeu? Então, constitucional, compliance, tudo, tudo. Hum. Por exemplo, assim, eu acho que o que eu tenho menos falado ultimamente é sobre direito do Eu de trabalho, trabalho. entendeu? Então, você, para circular em todas essas áreas, você tem que ter base. Você tem que ter uma base, você tem que ter uma formação que, entendeu, que é, te cria capacidade de você dar continuidade àquilo. Eu sou de uma época que você fazia pós-graduação apenas por conta que você está fazendo pós-graduação e que não tinha nem mestrado. Eu contei essa. Vou fazer um parênteses. Olha, você não me faz me perder, não, porque eu vou puxando um assunto e vou entrando no outro. Mas, olha, é estudo, é foco, é dedicação, entendeu? É Hum. você colocar um objetivo, perseguir aquele objetivo. Você sabe disso, você tem esse É. perfil também. Né? Você coloca, Não, que isso? ó, não, entendeu? Eu tenho uma meta, entendeu? E Hum. tenho que chegar lá. Eu tenho que conseguir. Quantas Hum. advogadas, quantas de nós, entendeu? Não faz isso. E são mulheres admiradas porque fazem isso. A gente impõe respeito. Né? É quase uma coisa que você se impõe. Mas eu ia dizer que eu ia te contar uma história que eu contei, inclusive, nessa live com a OAB Jovem. Então, se Ah. tiver alguém assistindo, desculpa eu estar repetindo a história, mas é porque isso daí foi um trauma. Então, se você me Foi. perguntar qual é o teu maior trauma, eu vou dizer qual Uhum. foi. Logo que nós terminamos, porque a UERJ, você tem a graduação em universidades públicas e de expressão. Olha, o UFRJ ficava abaixo da PUC naquela época. Exatamente porque na UFRJ, por conta até do regime militar, muitos professores foram afastados da universidade. Então, a UFRJ perdeu grandes nomes em razão disso. Então, daí a UERJ se destacou, veio a PUC, que era a PUC já, enfim, sempre com uma faculdade reconhecida, ainda que no segmento privado das instituições de ensino superior. Mas o fato é o seguinte, logo que nós saímos da UERJ, eu e uma amiga que estudava comigo, a Rosane Eurix Siqueira Mello, também outra que foi para o Ministério Público. Até porque Hum. a UERJ, ela lida melhor com a área de direito público. Né? Tanto que você vê que a maioria sai para ser... Nós somos exceção. A maioria saía para ser
magistrado, para ser defensor público, Verdade. para ser É. promotor, entendeu? Então, por quê? É. Porque a UERJ tem esse perfil, né? Ela sempre foi mais Só, dedicada à só área de fazer um direito parênteses público. aqui, porque aí eu comecei a andar aqui e ainda falaram, você está falando da UERJ, tem perfil. É, o Felipe Bernardes, conhece o Felipe Bernardes, o juiz? Trabalho? Conheço, Aí tá conheço. perguntando aqui, como é que era ter aula com o Barbosa Moreira? Ele foi seu Pô, professor? espetáculo. A gente não abriu o Código de Processo Civil, entendeu? Não As abria, aulas não. do José Carlos Barbosa Moreira, a aula dele valia por qualquer outra coisa. Então, se você tivesse essas anotações da aula do Zé Carlos, nem os livros que foram publicados pelo professor, por esse grande mestre, por esse grande processualista, precisavam ser consultados. Entendeu? A aula dele valia por tudo, você aprendia. Nós saímos É de lá mesmo? sabendo o processo civil naquela época. Entendeu? E Então, pegava a realmente turma foi. do início ao fim? Ele tem uma Assim, capacidade. Na UERJ tinha que ser assim, era do início ao fim. Depois ele saiu para fazer a cátedra, né? Ele assumiu a cátedra na UERJ e voltou a dar aula. Ele disse que não conseguia ficar longe da sala de aula. Ele era uma pessoa humana é, é, fora de série, né? E uma pessoa de uma didática que eu acho que nenhum professor da UERJ, por melhor que fosse, me perdoem todos, e aí tem pessoas aí que são grandes nomes, né, na nossa área jurídica, na comunidade jurídica, mas o fato que o Zé Carlos era imbatível. Era é, imbatível. Nós fizemos até uma homenagem lá no Instituto dos Advogados Brasileiros, chamamos o PCPC, o eu Centro tava. Paulo César, entendeu? Foi bonita mesmo. O Carlos Roberto, que é um grande amigo meu, que é o filho do Zé Carlos, entendeu? Então foi uma homenagem lindíssima. Estava o Ivan Nunes, porque o Ivan é o nosso presidente da Comissão de Direito Processual lá no Instituto dos Advogados Brasileiros. Enfim, ter aula com o Zé Carlos, olha, lamento quem não teve oportunidade. E nem todos tiveram oportunidade na UERJ, porque um ano era um professor, Ah, no revezar. outro ano era outro. Então havia uma espécie, não era bem um rodízio. Um ano assumia um determinado professor, no outro ano assumia outro professor. O único que não entrou nesse rodízio, por incrível que pareça, foi o meu professor na área de Direito do Trabalho, Hum. Romita, Ah, mentira, Ariovaldo Rita. Romita. Pô, eu fui Ah, aluna do Rita, vai tomar Romita. banho. Você teve muito professor bom, hein? Mas eu estou te Caraca. dizendo, a gente vem de uma época que a graduação equivalia, Ah. entendeu? Mas aí deixa eu contar a Não, história. qual o trauma? Vai. O trauma. Saímos eu e Rosane, que estudava comigo, nós éramos parceiros de estudo. Assim, quando terminamos a faculdade, disse assim, vamos tentar fazer um mestrado? Está Ah, com tempo, então vamos fazer um mestrado. Só tinha um mestrado na área de direito público, que era na Nacional de Direito. Um só. A UERJ não tinha mestrado, a doutorado, nem pensar uhum. pós-doutorado, então não era a mesma coisa cogitada por ninguém. Entendeu? Então, o máximo que a gente fazia era uma pós-graduação, se quisesse, enfim, porque você não tinha nem obrigação para dar aula, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, você não tinha obrigatoriedade de ter mestrado. Hoje você tem obrigatoriedade de ter É. mestrado, entendeu? Naquela época não tinha. Entendeu? Então você não Uhum. precisava ter mestrado e doutorado para dar aula, né? Você não Uhum. precisava do mestrado e doutorado para ter o currículo, o fato de você ter estudado, ter sido aluno na UERJ, na Já PUC, era. na Nacional de Direito, era o que valia. Era o que valia. É. Bom, mas aí fomos assim, nos inscrevemos e você tinha na época, Hum. nós tínhamos que ter média 7, Ah. nós tínhamos, eu e ela, média 7 em todas as matérias, em todos os anos. Era estudiosa, agitava, mas estudava legal. E aí, Hum. ter média 7, e você tinha que fazer uma prova eliminatória. Ah. Quer dizer, você, enfim, submetia aquela prova, aquele exame, para poder daí prosseguir e realmente cursar o mestrado. Bom, Certo. a eliminatória você tinha que traduzir o texto. Ih, deu uma travadinha aqui. Foi. Que entrou uma Ah. ligação. E um texto em francês. Eu tinha feito o IB,
enfim, prova de mística, tradução e versão. E Rosane tinha feito meu Deus do céu, não é a Maison de França, a Aliança Francesa. Aham. Também fez Nancy 1, Nancy 2, Nancy 3, É. entendeu? Então, ela escolheu francês, eu escolhi inglês, ó, naturalmente. Hum, Quando eu comecei a traduzir o texto, eu falei hum, assim, eu conheço esse texto. É o hum, caso dos exploradores de cavernas, que era o texto base para a introdução à ciência do direito, que era utilizado pela UFRJ. E eu uhum. reconheci, porque eu li, vamos dizer assim, pela vontade, né, enfim, de conhecer a história dos exploradores de cavernas e qual teria sido a solução, que é o grande questionamento do direito, que é direito, justiça e vai Quer por dizer, tu diante. ainda era nerd, né? E aí, Hum, o nosso professor, esse eu posso falar mal, era o Paulino Jacques. Ele obrigava a hum, gente a estudar naquele livro dele, que ninguém entendia. O uhum, coitado do Paulino Jacques, quando chegava para dar aula, ele não enxergava. Entendeu? hum. Se você falava, ele apontava uma bengala e dizia que a gente era burro com 4 R's, 5 R's. Enfim, uma coisa pavorosa. E aí, bom, eu fiquei toda feliz. Eu disse assim, poxa, né? É bacana, né? Pô, vou tirar aqui 10, né? Hum. Sem erro, sem medo de ser feliz. Entendi. Bom, resultado. Vou dar um exemplo. Hum, Tinham 20 inscritos no inglês e 20 inscritos na prova, na tradução de francês. hum, Sabe quantos passaram na prova de inglês? 2. E eu não estava hum. incluída. Mentira. Sabe quantos passaram na prova de francês? Hum. Todos. Todos. Ué, gente. Aí nós saímos de lá, alguma coisa Aí dá pra errada. traumatizar. Entendeu? Hum, Alguma coisa, algo de pôr no Rio da Dinamarca. Não é possível, né, que hum. só 2 pessoas tenham passado na prova de inglês e o resto não passou. E todos passaram o resto. A Rosane largou o curso no meio, porque ela não aguentou, achou um saco, entendeu? Achou muito chato o mestrado, então ela não Mestrado concluiu o tinha 4 mestrado. anos já? Olha, você sabe que eu nem me lembro. Nem, Eu nem... fui fazer o teste para eliminatória, entendeu? A gente resolveu fazer o curso de mestrado, era mestrado em direito público, e era, Hum. enfim, direito público. Assim, mestrado em direito público. Direito- Acabou, entendeu? Não era. Eu gostaria de fazer um mestrado no direito do trabalho, se naquela Hum, época existisse mestrado no direito do trabalho, que não existia, entendeu? hum. Então, uma coisa assim, que isso foi um trauma. Né? Eu Aí, falei assim, aí nunca, você. eu falei, nunca mais. Mas não é o fato de ter tido o trauma, não. É porque quando a gente começa realmente a assumir um escritório, você montar e estruturar um escritório, Não, isso é o que eu ia te e essa é perguntar. Aí muito. a gente entra na outra fase, né? De seu estabelecimento como advogada, já fora do movimento estudantil. Aí como é que foi? Você montou seu escritório e tudo mais? Eu montei meu escritório, primeiro eu fui trabalhar com o Celso. Mas o Aham, Celso, é que eu estou dizendo, o perfil de cada um. Né? Eu estou dizendo, eu dei muita sorte. O ah, Celso Soares, que também foi um grande advogado trabalhista, o é, Celso foi presidente, inclusive, do Instituto dos Advogados Brasileiros, foi presidente da ABRAT, vai daí por diante, né? Foi é. secretário da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, nos deixava muito à vontade. A gente praticamente era um associado do Celso. Né? Nós não Aham, éramos assim, não tínhamos aquele vínculo, né? Um vínculo quase caracterizador de um vínculo de emprego. Não. Nós éramos associados, a gente tinha liberdade para. Ele fazia reuniões, nós opinávamos, né, com relação, inclusive, a como deveria funcionar e nós deveríamos programar o funcionamento do escritório. Bom, uhum, resultado. Dali em diante, né, eu passei a me interessar em ter o escritório, o meu escritório. E saímos alguns advogados, era eu, Paulo de Bessa Antunes, que hoje é um uhum. nome na área do meio Ambiental. ambiente, direito ambiental, João Custódio Gomes de Carvalho, que era criminalista, o Luiz Celso, que trabalhou com Modesto, então esse trabalhava com presos políticos. Hum, Éramos nós, e mais Celso. uhum, uhum, Aí largamos o escritório por uma série de motivos para ter o nosso escritório. Tu era eu, Luiz Celso, era
uma Já era uma pagelância, né? Um turma. escritório eclético. Mas, enfim, já tinha os dois sindicatos, que eram esses sindicatos que o Chico tinha Da me Graça, indicado para ser advogada. Uma empresa, que era uma empresa de segurança, que meu pai, falando com um amigo dele, olha só, pegou. não espalhe, não espalhe. Então, no início, mas no início a gente não tem direito de ser seletivo. Entendeu? Então você vai ter que realmente, né, ir atendendo a sua clientela à medida, né, que ela vai se formando e não tem jeito. Bom, resultado, né? Fui daí para diante. Quem acabou entrando no escritório posteriormente foi a Nilma Maués. Ah, Né? é? A Nilma entrou depois, veio trabalhar Que comigo e até nós então só começamos. você que fazia trabalhista, tudo. Só eu que fazia trabalhista. Aí a Nilma veio trabalhar comigo e dali foi. Então, você cuidar do escritório, porque aí nós passamos a ser gestores. Você não tem só atividade profissional, você passa a ser um administrador e um gestor. Entendeu? Então, É, você tem minimamente que cuidar daquilo. Então, você fica é, absolutamente sem tempo, né? é. Ainda. Primeiro que nosso processo, nossa atividade forense exige isso. Nós levantamos às 8 horas da manhã. Ninguém acreditava quando eu dizia assim, gente, eu vou marcar preferência na pauta. Né? Depois eu comecei a usar estagiário, que ninguém é de ferro. Né? Eu começava a pauta do tribunal 8 horas para marcar preferência, para abrir a sessão às 9 horas. Como eu era a única no escritório, no meu escritório que fazia a sustentação, depois o Zé Luiz, desembargador, começou a dividir comigo as Ah, sustentações do tribunal. Tá bom. Né? O Zé Luiz foi nosso sócio. Né? Era Ah, não Cortez e sabia não isso. Xavier. Era Cortez e Xavier. Lógico. Que Cortez e imbecilidade. Xavier. Entendeu? Depois o Zé enveredou aí pelo caminho da magistratura. Hoje é um Aham, excelente desembargador do Tribunal do Trabalho. E eu é. acho que era a vocação sinceramente, essa era a vocação do Zé Luiz. Zé Luiz, eu acho que ele sempre declarou isso, que É. o sonho dele era um dia ser magistrado. Bom, Você mas já teve então, esse sonho, ô Rita? não, Ou eu até gosto de alucinação? advogar. Não, eu Você estou nunca dizendo, é pensou em uma magistratura? vocação. Eu sou É. vocacionada para advocacia, entendeu? Então, nunca sonhei em ser magistrada, nunca sonhei em ser defensora, Você não nunca se sonhei com o imagina Ministério fazendo Público, nada que não seja advogar? que não seja advogar. Uma coisa assim impressionante. E também o seguinte, eu vi muitos colegas seguindo as carreiras jurídicas, magistratura, defensoria e Ministério Público, mas com Uhum. uma estabilidade, exatamente por não ter condições, às vezes, de se sustentar a partir da atividade desenvolvida através de seus escritórios. Então, muita gente dizia assim, não, eu vou fazer prova. E hoje Uhum. você tem uma grande característica no meio, que são pessoas que escolhem o direito, entendeu? Para que você tenha uma certa estabilidade econômica. Não é uma Segura. coisa de vocação. Ah, eu quero ser magistrada. Ah, entendeu? Eu acho que... Enfim, né, é o que eu percebo, não estou dizendo que isso daí seja uma característica, não é uma característica, então não é uma coisa que não é uma coisa que define, né, a advocacia hoje, mas eu vislumbro muitos colegas, muitos profissionais que ingressam na área do direito já pensando no concurso. Né? Hum. Então, a pessoa não. O Rodrigo, pô, Rodrigo, esse aqui já viu a Rita em uma Uma tribuna, não tribuna tem também não duvido. vocação. Pô, Rodrigo, ó, beijo, você é É. suspeito, Não, entendeu? mas é Mas, verdade. E enfim, apareceram muitos outros aqui falando. Hélio É, é... Mário, Hélio, você sabe que Hélio presidiu o Tribunal do Espírito Santo, Hélio Mário Não, Arruda, não. não é o É? Hélio Mário? Eu acho que é Eu o acho Hélio que Mário é. Arruda, né? Mas falando você é uma líder nata, não sei o que, linda aqui. Será Nos que é o Helinho coraçõezinhos. mesmo? Pô, Hélio, não acredito, pô, não te vejo há séculos, entendeu? Poxa, um grande magistrado, foi um grande presidente do tribunal. Hélio, é porque eu não estou enxergando nada, entendeu? O óculos aqui é mais enfeite que qualquer coisa, entendeu? Então, tá ficando difícil para mim. Mas Mas, aí, peraí, aí você tava falando, aí entrou, aí você ficou com o Zé sou eu Luiz. mesmo, é ele mesmo. É. Aí você se associou, aí já era Cortez Advogados. Não, aí passou a É, é, ser
Cortês, era um negócio meio Seu... mambembe, né, o Carol? A gente inicia meio mambembe, reúne todo É. mundo e não formaliza, né? Você não Hum. procede aos registros necessários, entendeu? As formalizações necessárias. Aí a coisa foi evoluindo. Olha, teve uma época que nós dividimos sala com Tancredo, Marcos Vinícius Cordeiro. Hum. Rodrigo, não diz que eu falei isso do Marquinho, não, entendeu? Mas o Marcos Vinícius Cordeiro, Tadeu Alckmin, É mesmo? ficávamos todos circulando, porque era uma área grande no sindicato, era um andar no Sindicato dos Médicos que nós ocupávamos, então tinha o meu escritório, tinha o escritório, entendeu, de Marquinho, com Marquinho, acho que voo solo, enfim, já não, Marquinho com Tadeu. Marquinhos Hum. se aliava com Tadeu, Tancredo, entendeu, lá com a autonomia dele, e a gente fazia, enfim, esses trabalhos assim, uma coisa assim, meio surreal, né? Na época era Uhum. surreal. A coisa foi Hum. evoluindo, aí foi se estruturando, o Zé Luiz, né, acabou assumindo que ele não ia fazer o concurso, ele não chegou a se submeter ao concurso, mas Hum. ele começou a se preparar para o concurso da magistratura, aí houve uma situação no escritório em que ele concordou em se manter no escritório, Aham. e, enfim, aí criamos a Cortês e Xavier Advogados Associados. E daí foi, nós já tínhamos uma carteira, pelo conhecimento que eu tinha na área sindical, e Ah. outra coisa, já que você está falando em experiências de vida, a gente já fez muita coisa de graça, Carolina, naquela época, para você exatamente colher os frutos, entendeu? Os frutos mais É. adiante. Algumas coisas de graça, não é tudo, né? Mas algumas coisas de graça para você poder manter o cliente mais adiante. Então, eu fazia muita eleição sindical. Eleição sindical eu não Hum. cobrava, De graça. É. entendeu? Então, o camarada ganhava a eleição, quem é que ia dar assistência jurídica? Simplesmente assim, Ah, entendeu? entendi. É lógico, entendeu? A pessoa ganha confiança pelo trabalho que você Você desenvolve, fez. entendeu? E aí te chama, né, Hum. para ficar, às vezes, à frente de um jurídico, né? Porque naquela E época a aí um gente não tinha. sindicato puxava o outro, né? Mas naquela época não se tinha muita concepção de você formar escritórios dedicados a essa área coletiva, a essa área sindical. Você não tinha isso, né? A gente Hum. praticamente se empregava e trazia o dinheiro e jogava dentro do escritório, né? Então você Hum. vivia de salário, porque eram os departamentos jurídicos, entendeu? E muitos dirigentes sindicais achavam que não tinham que contratar escritórios, que você tinha que ter um jurídico funcionando dentro do sindicato. A mudança dessa mentalidade demorou, entendeu? Levou um tempinho, um certo tempo, para as pessoas aprenderem, e muitos advogados também tinham medo, né, de, enfim, atender os sindicatos através de seus escritórios, e não, quer dizer, largar o vínculo de emprego. Né? Nós fomos um dos primeiros, nós fomos pioneiros em termos de escritório, a realmente não. Assim, não, vamos lá, a gente tem que ter um escritório, a gente tem que ter uma estrutura de escritório. Hum. Naquela época, eram poucos também que faziam direito coletivo, né? A gente foi evoluindo também, a gente vai acompanhando a Hum. legislação, e houve uma evolução na área do direito coletivo que nós acompanhamos, entendeu? E aí passamos a realmente a estar exercendo essa atividade, né? E Ô, começamos a Rita, nos especializar nisso. me conte aqui, o que que você mais gosta de fazer como advogada? Olha, já foi sustentar processo. Hoje em dia eu não estou fazendo nada, eu estou cuidando do IAB. Já vi. Olha, aquilo dá uma trabalheira tão grande que é inimaginável. Quando o pessoal Ah. diz assim, poxa, Rita, você está fazendo um trabalho bacana, e eu fico super orgulhosa, né, de ouvir esses elogios, E tá mas mesmo. olha só, é o seguinte, eu só estou faltando levar o colchonete e dormir dentro do instituto. Não posso nem fazer isso agora com a pandemia, mas olha, nem escrever. Olha que eu gosto muito de produzir artigos, né? Eu acho, não escrever livro. Eu não, eu acho que eu teria que achar um ghostwriter, porque desenvolver um livro,
talvez uma coletânea dos artigos, Hum, talvez, deve- entendeu? Então, eu sempre participei de obras coletivas com os meus artigos, enfim, já nos hum. metemos, eu e Zé Luiz, numa monografia, fomos no primeiro lugar da Mata, primeiro concurso Foi? de monografia, poder Ah, normativo, lógico, né? A ah, gente tem que falar, né, dessa área coletiva. ah, Então, gosto de escrever, gosto de sustentar, eu gosto da advocacia e traçar estratégia para processo. Advogado entendi. tem que ter estratégia. Saber conduzir o processo. São poucos que sabem conduzir o processo. Você pode saber direito, saber usar o direito na sua argumentação, entendeu? Para, enfim, defender o interesse do seu cliente, mas traçar a estratégia de processo são poucos. São poucos. Entendeu? Não vamos fazer isso, não vamos falar aqui Verdade. agora, não vamos interpor o recurso tal, porque isso pode levar a um desdobramento XYZ. Isso é um barato. Eu acho um barato, só, eu estou falando igual o tempo do onça, né? Ah, Isso é um espetáculo, né? Você travar essa discussão, né, sobre entendi. como conduzir um processo para te levar à vitória. Às vezes não leva, né? A estratégia pode estar furada ou às vezes a estratégia não cola. Mas o fato de você estar, né, traçando lá a É, estratégia é muito bom. Eu me é. lembro que uma vez, não vou dizer o nome da magistrada, e nós tínhamos uma ação coletiva complicadíssima, que eu Hum, herdei nos sindicatos bancários, que, aliás, sindicatos bancários só tem ação coletiva é. monstro, Só né? faço. Monstro. Embora não tenha sido o processo que me deu mais trabalho. Depois eu falo Hum, disso. Mas nos bancários só tinha processo complicado. E foi exatamente o processo que eu herdei. Eram 30 volumes. 30 volumes. hum. Eu levei praticamente uma semana lendo todo o processo, só para ler. Eu falei, se eu levei uma semana para ler, quem é que vai ler? A magistrada não vai ler? De jeito e maneira. Aí Hum, comecei a fazer um histórico do processo. Tá, que folhas tais, sabe aquela coisa, não tinha amarelinho, né? hum. Mas eu fiz passo a passo do processo, o que é que tinha, para tal, folhas, onde que estava localizado aquilo que enfim, aquela narrativa, né? Aquele destaque na narrativa, né? A juíza falou, ai, que maravilha, se todos fizessem igual. Ela não sabe que eu levei uma semana. Eu parei, não fiz mais nada, só foi o processo. Entendeu? Então, quer dizer, hoje em dia, também com a dinâmica, é difícil. Hum, Se você não tiver estrutura, você não consegue ler um processo em uma semana. hum. Então, é isso. E isso, o simples fato de eu ter dito assim, bom, eu tenho que apresentar uma coisa enxuta, porque ela não vai ler esses 15 volumes, entendeu? Com essa cambada, esse número de documentos aqui, não vai ler. E foi assim, e assim tocamos, e assim ganhamos, entendeu? Ganhamos É, o processo é. por conta, enfim, no histórico do processo, dizendo onde estava cada coisa e destacando aquilo que era principal. Agora, o maior processo, que eu acho que me deu mais trabalho, esse processo me Hum, fez perder o medo de avião. Todo mundo hum. dizia assim, por que você não vai para a França? Por que você não vai para a Alemanha? Por que você não vai... Gente, eu não contava, né? Eu tinha vergonha. Né? Eu tinha pavor de avião. Hum, Pavor. E eu fiquei à frente, na época, tinha um processo na Fundação Oswaldo Cruz, uma ação coletiva, que era de plano Bresser. hum. Um dos planos econômicos, né? Porque nós pegamos aquela fase dos planos econômicos, aquela discussão infindável, né? E tome de planos econômicos, por isso que eu estou dizendo, vai ter um bocado de processo pós-pandemia. Então, entrei com o processo de plano Bresser, e como eu participava da negociação, na época em que os funcionários da Fiocruz eram empregados, né? Uhum. Não era ainda um regime jurídico único. E aí eu fazia negociação, que inclusive advogava, quem representava a Fiocruz nas negociações coletivas era o Henrique Maués. Hum. E eu advogava para a associação que depois virou Sindicato Nacional dos Funcionários da Fundação Oswaldo Cruz. Entramos com essa ação, então, lá olha, com liminar, com pedido de liminar, quer dizer, você vê, então era 86, Uhum. década de 80, o processo. Uhum. Foi um horror. Acho que o processo
extremamente complicado. Chegava no tribunal, revertia tudo, voltava tudo de novo. Eu não vou entrar Hum, em detalhes, porque eu acho que aí seria até uma falta de ética minha, mas hum. foi Foi mais foi um complicado. processo outro traumático também. Mas aí nós conseguimos, né? Eu Hum, disse um dia, eu entrei no escritório, já estava, inclusive, para você ver, levou hum. tantos anos que eu já estava nesse novo escritório. Então, acho que nesse escritório eu estou desde final de 90, sei lá, 2000. Eu ando me perdendo demais nessa questão do time. Bom, Ah, e aí eu falei assim, fiz uma reunião com o pessoal lá, já era Sindicato Nacional. Eu disse assim, você sabe quando a gente vai conseguir receber alguma coisa nesse processo? hum, Era um processo com valor muito alto, entendeu? Quando nós fizermos um acordo. E aí eu hum. comecei a negociar com a AGU. Você sabe o que é negociar com a Advocacia Geral da União? E há tempos atrás, putz, grilo. É complicado, muito Hum. complicado. Nunca ninguém tinha feito um acordo coletivo com a AGU. E nessa história de. Aí também o governo, a política ajuda, né? Uhum. Criou uma abertura para que nós pudéssemos conduzir as discussões. Então, eu tinha que viajar toda semana para Brasília. Assim, eu perdi Foi isso que o medo do avião. eu... Toda semana eu tinha que estar lá em Brasília, né? Aí Uhum. voltava, levava chá de cadeira, blá, blá, blá. Fizemos, foi o primeiro acordo firmado com a AGU e fizemos um acordo nesse processo. Entendeu? Então, foi um processo que deu muito Ô, Rita, trabalho. Você veja o número de anos. Oi. Você tem alguma Vai. dificuldade enquanto advogada? Não. Você sente alguma coisa que Claro, você... todas, todas. Eu, Ah, eu já para. Ah. saí, eu já saí de julgamento de processo que eu perdi o norte. Eu cheguei, principalmente de dissídio coletivo, né? Quando a sessão normativa, vamos dizer assim, eu estou virando inimputável, né? Entendeu? Quando a Hum. sessão normativa do tribunal, né, virou aquela sessão de suicídio coletivo, porque eu não sobrevivia um dissídio, só se fosse dissídio de greve, entendeu? Ah, Eu, até num julgamento de um dissídio coletivo, a coisa foi tão, assim, tão complicada, foi tão pueril, né? Eu achei tão assim, sem sensibilidade para aquela categoria profissional que dependia daquele dissídio, entendeu? Para ter algum sim. reajuste salarial. Não era nem para questão de condições de trabalho, não, é para reajuste salarial. Uhum. Né? Eu saí tão desnorteada que o meu escritório ficava à esquerda do tribunal, eu fui para a direita. Uhum. Entendeu? Eu fiquei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aí, de repente, eu olhei, pensando, eu podia ter dito isso, eu podia ter falado aquilo, eu podia Ah, ter esse é um jogado o clássico. microfone É, na cabeça do fulano, entendeu? Eu podia ter é. feito um estardalhaço. Você sai, às vezes, exatamente com essa sensação. Eu não fui, eu não consegui fazer, quer dizer, o suficiente não para mudar o posicionamento, né, daquele colegiado, e aí você sai realmente frustrado. Né? Tem Ou muita seja, até frustração. hoje, E você. ó, quem está aí, Fonseca. Sim. Fonseca, eu vou para a tribuna. Ó, o Arnon falando também, a maior advogada do mundo. Não é suspeito, né? Mas o Fonseca, que só eu que chamo ele de Fonseca, né? Fonseca, eu fui caloura do Fonseca na UERJ. É, já E falou dele aqui, ué. Fonseca ganhou por um voto. Lembra que eu disse que logo no É, início, é. que nós Pode falar. perdemos a primeira eleição, nós perdemos para ele. Você sabe de quem é aliado? Hum. Do Adi Ah, Damus. Maria mesmo? Ele era aliado do Adi Damus. Toda Eu tô vez que vendo. eu subia na tribuna, ele hoje não faz mais isso, porque ele agora é presidente do tribunal. Aí ele dizia assim: eu ganhei dela por um voto, e foi um voto roubado. E daí ele tem coragem de dizer isso. E eu acho que foi roubado mesmo, entendeu? Aí Ah, eles pediram recontagem, a gente, enfim, né? Ó, hum. esquece isso. Não, eu não posso dizer isso. Não, você fala isso, Ah, Martins. Eu não estou dizendo que você roubou, eu disse que ah, você fala isso, né? ah, Quando eu subo na tribuna, porque quem já tocou no meu celular, né, eu hum. sustentando, entendeu? Olha, foi uma surra, um voto, entendeu? Quem já, né, eu sustentando na tribuna e ele ligando para o meu celular, né, para me Ah. deixar desconcentrada, entendeu? Pode realmente falar esse tipo de coisa quando você vai para a tribuna. Enfim, tem muitas coisas muito engraçadas, vale a pena, é uma profissão maravilhosa,
não me Que até vejo hoje fazendo. você se sente desafiado, então, Ah, né? com certeza, com certeza. Quando o Márcio me liga assim, ó, nós temos a seguinte caso. Aliás, o surra eu levei numa decisão, abafa, uma decisão que nós fizemos agora uma ação para afastar alguns enfermeiros, né, que, enfim, corriam risco, né, apesar da primeira instância ter dado a liminar, né, enfim, autorizando que essas pessoas não trabalhassem, até porque eram pessoas sujeitas, com risco, né, Uhum. enfim, classificadas como pessoas de alto risco, né, eu consegui reverter, eu consegui a decisão em primeiro grau, Uhum. caçaram, não vou dizer quem, entendeu? Caçaram a liminar na segunda instância, consegui a liminar, entendeu? Em agravo, foi para o TST, caçaram a liminar de novo. Uma Uhum. entrevistada sua. Você já sabe quem eu estou falando, né? Que Entendeu? loucura, Então, gente. mas é assim, entendeu? A gente ganha, a gente perde, mas quando a gente Sim. ganha, é tão bacana, É bom, né? né, Rita? Olha só, ele está dizendo, fui eu, exatamente, eu não queria falar, É, agora tá vendo, você fala demais. Né? O é, presidente do tribunal caçou a liminar, quer dizer, é, enfim, coisas da vida. Agora, quando é. você também tem um resultado positivo, você tem a vitória para o teu cliente, e principalmente nós que lidamos muito com causas sociais, quem lida com área sindical, com essas ações coletivas do trabalho, com trabalhadores, você consegue ter um perfil, não que eu estou dizendo que os outros não tenham. Aliás, eu escutei uma coisa do Fernando Ximenes que me deixou muito Hum, emocionada, numa webinar que eu hum, fiz lá no Instituto. O hum, Fernando disse assim, sejamos advogados de empresários, sejamos advogados trabalhadores, a gente tem que olhar as causas com humanidade. Né? A gente tem que ter verdade. essa sensibilidade de sermos humanos acima de tudo, sobretudo humanos. Então, eu acho que realmente é uma coisa assim fantástica quando você lida com aquilo e você sente, né? É uma coisa de sentimento. Eu acho que o advogado que não sente isso não é advogado, né? Que É. não tem essa sensibilidade. Eu particularmente acho Ô isso. Rita, olha Diga. só, papo muito bom, minha filha. Faltam 3 minutos para terminar. Deixa eu falar uma coisa. Eu te acho muito autêntica, muito corajosa. Te acho assim, acho a sua liderança, a sua carisma fora de série. Te agradeço muito por esse bate-papo. Vou passar as palavras para você encerrar, porque realmente foi muito inspirador. Eu só vou dizer assim, Peduzzi fez justiça. Olha, nunca mais você divulgue qualquer coisa para o Fonseca Martins. Olha, foi ótimo. É bom a gente fazer esse tipo de live que é descontraída, entendeu? E não é só descontraída. Eu acho que nessa brincadeira toda, eu acho que nós fizemos coisas muito importantes para quem está querendo ingressar na profissão, quem está iniciando carreira, né? Tem que apostar, tem que acreditar, né? E ter foco e objetivo. Se não tiver foco e objetivo, não chega a lugar nenhum. E principalmente sensibilidade. Né? Ó, o professor Felipe Bernardes, que alguém tem que entrevistar você. Se você, ó, Felipe, se ela topar, eu vou entrevistá-la, tá? Numa live também, porque eu acho que tem que entrevistar. Você também tem uma trajetória de carreira na Não, Rita, nem se profissão compara com muito isso. bacana. Não, são mulheres. A gente tem que valorizar, Exatamente. a gente tem que ter sororidade e a gente tem que empoderar as mulheres na nossa área. Entendeu? É isso Então, aí, Rita. eu tenho que bater no peito, somos mulheres empoderadas, entendeu? Então você não pode estar fora dessa. Tá bom, querida. Mas olha, bom Então, demais, eu viu? fiz rápido, né? Porque o Instagram tem essas coisas, né? De Começa essa repente, contagem regressiva. Mas ainda não começou, sai não, e Rita. aí você fica, Hum. né? Assim, quem sou eu, onde estou? Mas olha, foi Hum. sensacional. Obrigada Tá. mesmo. Foi um convite maravilhoso. Pode me chamar para essas e outras, entendeu? Ainda tem mais segredos para contar. É só Com para, entendeu? certeza. Você ficar só para, enfim, de repente estimular você a fazer outros convites. Entendeu? Mas tem realmente, tem Vá muita com história. São Rita. muitos anos de advocacia, né? É bem É bacana. verdade. E a Então, ó, advocacia é admirável mesmo. Olha, um beijo grande. Sou sua fã. Tá acabando. Agora tá no obrigada. contagem regressiva. Recíproca também é verdadeira. Entendeu? Eu te admiro muito.
Tchau, tchau.